Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos convida a fazer com Jesus esta travessia da cruz à luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa pergunta de Jesus parece simples, mas Jesus não está com crise de identidade. A pergunta de Jesus não é porque ele está precisando de saber quem ele é. Não. Muito menos Jesus está querendo saber o seu nível de popularidade. Também não é. A pergunta é a maneira que as pessoas crê, conhecem e se relacionam com ele. E aí Jesus faz duas perguntas. Quem diz a multidão que eu sou? E percebemos que a multidão não tem uma ideia clara sobre Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. Claro que só compara Jesus com gente boa. Ainda tá bom. Mas não tem clareza da identidade do Senhor. Ou seja, ainda não são discípulos de Jesus. E aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vós, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde maravilhosamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porém, Pedro responde uma resposta pronta, acabada, bonita, mas uma resposta teórica,
doutrinal. É como aquele catequizando que vem à catequese ou que lê lá no catecismo e que responde tudo certinho de quem é Jesus. Mas na hora da prática, não conhece Jesus. É assim a história de Pedro. Teoricamente ele respondeu certo. Mas faltava ainda a Pedro conhecer mais a fundo o Messias da cruz. Pedro queria um Jesus Messias, porém sem a cruz. Essa é uma tentação nossa. Muitas vezes também queremos ser cristãos, mantendo-nos uma prudente distância das chagas de Cristo. Muitas vezes queremos até pregar um Cristo sem cruz. Já perceberam como que as nossas pregações hoje em dia falam pouco de cruz? Vejam as pregações de católicos e protestantes em nossos programas de televisão. Não se fala de sofrimento, não se fala de cruz. E ainda mais, ainda se promete te libertar de todas as cruzes. Mas não foi isso que Jesus pregou. Jesus pregou a cruz. E por isso, Pedro chama Jesus ao canto e diz: Senhor, Deus te livre dessa ideia de cruz, de sofrimento. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem poder sobre tudo. Pedro quer negar a cruz de Cristo. Como vai negar depois, né? A cruz. Vai dizer que não conhecia Jesus, porque não conhecia o Cristo crucificado. E Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você pensa como os homens e não como Deus. Você é uma pedra de tropeço para mim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de hoje exige de nós algo mais profundo. Exige uma resposta pessoal, vivencial. Quem é Jesus para mim? Qual o Cristo que eu professo? Qual o Cristo que eu sigo? É o Cristo do sucesso, do progresso, ou o Cristo da cruz? É o Cristo que se faz solidário com os sofredores? Ou é o Cristo da indiferença? É o Cristo enviado por Deus para salvar por meio da cruz? Ou é o Cristo de promessas ilusórias? Quem é Jesus para mim? Não respondamos apenas teorias e doutrinas, mas procuremos hoje perguntar lá no mais fundo do meu coração: qual Cristo que eu professo, que eu acredito, que eu sigo? E assim, quem sabe, vamos ter mais coragem de tocar as chagas de Cristo nos pobres e sofredores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.